Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos que estão assistindo esse vídeo, que nós estamos gravando aqui para a honra e para a glória do nosso Senhor Deus. Irmãos amados, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero trazer uma palavra hoje que Deus está tocando ao meu coração. Essa palavra está em Gênesis 22. Essa é uma palavra de fé. Aqui está. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Aqui nós vemos Deus colocando o pai da fé, Abraão, à prova, irmãos. À prova. Imagina você caminhar 3 dias sem um cordeiro para o sacrifício, sabendo que você teria que sacrificar o seu filho para Deus. Foi isso que Deus pediu. Está aqui. Vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Falou para ele oferecer seu filho em sacrifício. E ele pegou o menino sem pensar 2 vezes e subiu o monte. No meio do caminho, o filho perguntou para o pai: Pai, onde está, pai, o cordeiro do sacrifício? A única resposta de Abraão para ele: Deus proverá. E continuaram aquela subida, com aquele peso que ele estava, o pai da fé, nas costas. Porque Isaque não veio fácil, não foi assim na história de Abraão, com facilidade que ocorreram as coisas. No começo da história de Abraão, ele teve que deixar toda a parentela dele para trás. Sai de tua terra, Abraão, saia do meio de sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse foi o que Deus falou para Abraão. E Abraão obedeceu. Ali não era nem Abraão, era Abrão só. E ele foi para o Egito, sofreu lá porque a esposa dele, Sara, era muito linda. Todos os homens desejavam, uma mulher já com 75 anos. Tanto que a promessa que ele seria o pai de uma grande nação, para Abraão, que ele teria o filho da promessa, que era Isaque, que nós já estamos já na parte do Isaque, que é onde Deus provou Abraão para ver se ele realmente obedecia a Deus, se ele temia a Deus. Aí, né, no começo, até quando Deus apareceu para Sara naquela tenda e falou para ela que ela teria um filho. Ela já estava com 90 anos, quase 100 anos ela tinha. E aí ela riu, porque
ela achou que ela não poderia ter mais amado, ela não poderia mais ter filhos naquela idade. Então ela sorriu e Deus viu que ela sorriu. Tanto que Deus mandou colocar o nome de Isaac, que no hebraico é riso, o nome de Isaac. E seguindo aí, né, porque Abraão já tinha pecado já contra Deus antes de quando ele tentou fazer por conta, dar uma ajudinha para Deus e fez lá em Agar um outro filho, né, Ismael, que é o filho com a escrava, que é muito falado em Gálatas sobre o filho da escrava e sobre o filho que é o filho da lei e sobre o filho da graça, que é o filho da Sara. Então aqui nós temos esse caminhar do Abraão, pai da fé, subindo esse morro com o filho dele, com o cutelo, com o fogo e sem o cordeiro para fazer o sacrifício, que seria o sacrifício de Isaac. Chegando lá no morro, irmãos, ele preparou o altar para Deus, colocou a madeira, amarrou seu filho e colocou em cima do altar o menino Isaac. Esse Abraão que andou com Ló de Sodoma e Gomorra, que lá Deus, porque Abraão falou para ele que se tivesse ele falando com Deus, se tem 30 lá, Deus, o Senhor não destruiria por seus servos? Se tiver 30 lá, Abraão, eu não destruirei Sodoma. Mas não tinha 30. E Deus, piedoso, misericordioso, mandou 2 anjos lá para retirar a família de Ló de lá. Mas a mulher dele, não crendo em Deus, no Deus verdadeiro, que tinha falado para ela não olhar para trás, ela olhou porque já estava com o coração contaminado pela idolatria daquele lugar, pelas obscenidades que já tinha chegado aquele cheiro ruim aos céus. E ali ela ficou como uma estátua de sal no meio do caminho. Então esse Deus que conversava com Abraão, que andava com Abraão, que cuidava de Abraão, estava lá colocando esse homem à prova com esse sacrifício do filho dele Isaac, do filho da promessa, que seria contado como as estrelas, como os grãos de areia de uma praia, que nós não conseguimos contar nem as estrelas de tantas que são, que essa era a promessa para a posteridade de Abraão, o pai da fé. E ele, quando levantou esse cutelo, irmãos, para matar o filho dele, Deus falou: Abraão, aqui está. No 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Não negou o único filho, ele faria o sacrifício. Isso é fé, é escutar Deus, é quando Deus fala com você, você vai, você faz. E aqui Abraão fez e foi recompensado, porque a recompensa foi tão grande que Deus no 15 fala assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minhas vozes. Esse daqui já é mais lá para frente, onde que é Jesus Cristo que vai abençoar todas as nações, porque nós somos
herdeiros tudo de Abraão, que ele é o pai da fé. Depois vem os reis, depois vem o rei Davi, vem os profetas, vem Moisés, e aqui Deus fala no começo também que ele seria pai de uma nação que ficaria aprisionado por 400 anos. E então Deus revelou muitas coisas para Abraão dos planos dele, do que seria realmente a glória que ele estava carregando de caminhar com Deus, dessa fé que Deus sentiu, a graça que Deus deu para ele e a graça que Deus achou nele, porque Abraão foi um homem justo, um homem temente a Deus, porque o temor dele foi tão grande que ele sacrificaria o próprio filho dele pela fé. E nós, irmãos, qual é a fé que nós temos? Qual é a fé que você tem em Deus, nosso Salvador, em Jesus Cristo, que hoje nós vivemos através dele, que somos herdeiros da graça de Jesus Cristo, que veio e morreu naquela cruz pelos nossos pecados, e hoje nós estamos aqui libertos e vivos pelo sangue do Cordeiro, que somos feitos à semelhança de Deus, esse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, irmãos, vamos pensar um pouco. Quando você tem um chamado para Jesus Cristo, para você fazer a obra de Deus, quantas vezes que na primeira dificuldade você já abandonou? Quantas vezes qualquer coisa da sua vida que você vai fazer que é para Deus, por causa do pecado, você não faz, porque desvia sua atenção, porque você fica preso às coisas materiais da vida e deixa as coisas de Deus para segundo plano e para depois ceder. Deus é primeiro lugar. Para Abraão, o pai da fé, sempre Deus foi em primeiro lugar. Por isso ele teve todas as recompensas que ele teve. Filho da promessa, pai de milhares. Hoje ele é reconhecido no mundo inteiro como pai da fé. Até no livro do Alcorão, no livro dos Chiitas, lá, daquele povo, que ele está lá como Ibrahim, que é o pai da fé também para eles. Então Deus que é tão grande, Deus é tão maravilhoso, que as promessas de Deus se cumprem na vida de todos nós. O que Deus pede para nós? Fé. Sem fé, ninguém poderá agradar a Deus. É tudo pela fé, tanto que aqui em Hebreus 11 confirma tudo isso que eu estou falando para os irmãos. Aqui está na palavra, na Bíblia Sagrada. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não o bastante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Porque pela fé, nas promessas de Deus, tudo é pela fé. Sem fé nós não agradamos a Deus. E aqui comprova tudo isso já depois de concretizado e passado milhares de anos, quando Paulo escreveu essa carta aos Hebreus. Então Paulo, que é o nosso profeta da graça, que é ele que prega para nós, os gentios, né, que seríamos nós, que hoje, através de Cristo, nós cremos que somos os filhos de Deus, e hoje somos a igreja de Cristo na terra, porque nós habita em nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber e não
Conhece porque Ele habita dentro de nós o Espírito da verdade, que é luz para a nossa vida, que é a glória de Deus que resplandece no nosso rosto, que resplandece na nossa vida. E que nós somos testemunho de tamanha glória de Deus, que veio tudo pela fé de Abraão no começo, que acreditou no que ouviu do Espírito de Deus, que habitou com ele e andou com ele nessa terra. Esse é o nosso pai da fé, Abraão, um dos heróis da fé, que é um dos que concretizaram a obra de Cristo aqui na terra, trazendo glória ao Filho de Deus, que foi também previsto lá no Gênesis, já por ele, pelo Abraão, que ele seria pai de uma grande nação e que essas nações seriam abençoadas, abençoaria o mundo através de sua descendência. A sua descendência é Jesus Cristo, que veio e nos abençoa com o seu poder, com sua graça, com sua glória, com o sangue derramado na cruz, e nós hoje herdeiros dessa fé de Abraão. Então, pela fé, irmãos, nós podemos tudo, porque Deus é Deus. Deus concretiza, Deus nos dá pureza. Não desvie do caminho do Senhor pelo pecado, irmãos. Se você tem um chamado para a obra de Deus, se você tem realmente escutado a palavra de Deus, siga, irmão, porque Deus é em primeiro lugar sobre todas as coisas. As demais coisas todas serão acrescentadas na sua vida se você crê nas promessas de Deus. Deus quer que você seja fiel. Não na primeira dificuldade, na segunda, porque as coisas para Abraão não foi do dia para a noite. Ele teve muita dificuldade, ele teve guerras, enfrentou lutas, batalhas, sofreu, chorou com Agar, chorou com Sara, chorou com Ló, sofreu por Ló, conversou com Deus, pediu por Deus, orou, e hoje nós estamos aqui olhando a fé através do pai da fé, que é Abraão, e hoje nós somos consumados em Jesus Cristo através da promessa e pela fé de Abraão também, que foi o começo do Evangelho de Deus aqui na terra, porque ele é o precursor da fé. Irmãos, que nós vivamos essa graça, que já é nesse tempo de Abraão, já era graça, Deus já tinha encontrado graça nele, Noé, que veio antes, e aí em seguida foram vindo os profetas que trouxeram esse evangelho maravilhoso que nós estamos pregando, que nós estamos evangelizando e levando para todas as criaturas e para quem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que vive eternamente e que habita em nós, e que é a cura, é o milagre, é a mudança, é a transformação, é sobre ele, é para ele e por ele foram formadas todas as coisas. Irmãos, que essa palavra chegue ao seu coração, à sua casa, à sua vida, e que esse evangelho seja de mudança, de transformação, e que realmente você cumpra os propósitos de Deus, que Deus tem para a sua vida, pela fé, crendo que Deus é justo, que Deus é justiça e que Deus não para nunca. Ele é Deus. Que essa palavra seja abençoada e nós vamos orar por ela. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço por mais uma vez estarmos aqui evangelizando, trazendo um pouco da sua palavra, um pouco de Deus, um pouco de Cristo, do Senhor, meu Pai, para essas pessoas, para sentir um pouco da glória de Deus, um pouco do poder de Deus sobre nós, sobre o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele está fazendo na nossa vida, Pai. Te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço por Jesus Cristo na minha vida, te agradeço pela transformação, pelo milagre, Pai, que o Senhor me deu, e por essa palavra maravilhosa que eu estou falando hoje, abençoando a vida de pessoas, relembrando o Pai da fé, Abraão, que passou por tantas, mas manteve o foco que era em Deus, que era nas suas promessas que Deus tinha para a sua vida. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, por todas essas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado, e te louvo
em nome de Cristo. Amém.